Fala, povo de Deus, sétimo dia da nossa série, voltando à palavra Esdras capítulo 7, e agora finalmente o tal do Esdras vai aparecer aqui na história, amém? Sendo enviado para Jerusalém para ensinar a palavra de Deus para o povo e assim restaurar, reconstruir a sociedade israelita, a sociedade judaica, a sociedade ali dos hebreus. Amém? Esdras, capítulo 7. O subtítulo aqui que a minha Bíblia traz é Esdras vai para Jerusalém. E só de pensar que Esdras foi para Jerusalém com o intuito de ensinar a palavra de Deus, nós já aprendemos algo que é o seguinte. Ele foi enviado, tá bem? A gente vai ver aqui que o rei Artaxerxes escreve uma carta, envia Esdras e coisa e tal. Mas quem verdadeiramente enviou Esdras ali será? É claro que foi Deus. Porque Deus queria que o seu povo voltasse à palavra, aprendesse da palavra e vivesse conforme a isso. Ou seja, Deus, desde muito tempo atrás, envia os seus servos com o intuito de ensinar a palavra e do povo aprender da palavra, tá? E hoje, no Novo Testamento, na Nova Aliança, no tempo da graça, que é o tempo que eu e você vivemos, não é diferente. Deus continua enviando os seus servos para ensinar a palavra de Deus por onde esses passam. Amém? Romanos capítulo 10, versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, Romanos 10, 13 está nos ensinando. Quem invoca o nome do Senhor Jesus é salvo. Beleza, agora o 14. Porém, como invocarão aquele em quem não creem? E como crerão naquele que não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não foram enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Então, versículo 13, quem invoca é salvo. Versículo 14, como vão invocar se não creem? Mas como que vão crer se não ouviram falar? Ou seja, eles não invocam porque não creem, mas não crê porque não ouviu a mensagem. Mas como vão ouvir se ninguém está pregando? E como alguém vai pregar se ninguém foi enviado? E aí termina dizendo que belos são os pés daqueles que caminham por sobre a terra, tendo o propósito de pregar a palavra de Deus. Ou seja, o problema todo de ponta a ponta, resumindo, tem gente que não invoca o nome de Deus e não é salvo. Só que não invoca porque ninguém pregou para eles. Tá? Então, assim como Esdras foi enviado por Deus a Jerusalém para pregar a palavra de Deus, Deus quer me enviar, Deus quer te enviar para pregar a palavra de Deus e lá no fim pessoas invocarem o nome do Senhor e serem salvas. Amém? Então Deus conta comigo, Deus conta com você para esta obra, tá? Começando o capítulo 7 de Esdras. Depois destas coisas, durante o reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, vivia um homem chamado Esdras. Ela era filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Uquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Maraiote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buque, filho de Abizua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho do sumo sacerdote Arão. Então, Esdras vem da linhagem de Arão. Então, Esdras é um verdadeiro sacerdote do Senhor, de acordo com a lei do Antigo Testamento. Amém? Glórias a Jesus. Versículo 6. Este Esdras veio da Babilônia. Era um escriba que conhecia muito a lei de Moisés dada pelo Senhor, o Deus de Israel. O rei lhe concedera tudo o que tinha pedido, pois a mão do Senhor, o seu Deus, estava sobre ele. Preste atenção que essa frase vai se repetir algumas vezes até o fim do capítulo. A mão do Senhor Deus estava sobre Esdras. Lá no último versículo nós vamos ver o porquê disso, tá? Vamos falar o porquê disso. Agora preste atenção, tem duas informações importantes aqui. Esdras veio da Babilônia e Esdras conhecia muito a palavra de Deus. Não é que ele conhecia, não é que ele conhecia pouco, é que ele conhecia muito, tá? Então Esdras estava na Babilônia. Lá no Apocalipse nós vamos ver que a Babilônia é usada como símbolo do pecado, como a cidade do pecado, como a cidade da iniquidade, tá bem? Como um símbolo máximo do pecado. Esdras está nesse lugar. Mas mesmo assim, ele conhece muito a palavra de Deus. E lá no versículo 10, nós vamos ver que Esdras não só conhece, como ele procura viver.
Então Esdras está na Babilônia, a capital do pecado, porém ele conhece muito a palavra de Deus e ele procura viver a palavra de Deus. Então, meu querido, não se trata do lugar em que você está, não se trata das pessoas que te cercam, se trata se você conhece muito a palavra de Deus e a pratica ou não. Tá bom? Tem gente que dá a desculpa de pecar, de não viver conforme a vontade de Deus, de não procurar conhecer a palavra de Deus por causa do local em que se encontra. Isso influencia? É claro que influencia, mas não é de forma alguma uma desculpa plausível para Deus. Independente de onde nós estamos ou estivermos, nós precisamos procurar conhecer muito a palavra de Deus. Tá? E detalhe para esse conhecer muito a palavra de Deus. Por quê? Porque tem pessoas que conhecem um pouquinho e acham que tá bom. Eu já falei isso aqui diversas vezes no canal. Nós não conhecemos muito da palavra de Deus, por isso que Oséias capítulo 6, versículo 3 diz: conheçam e prossigam em conhecer o Senhor. Por isso que Paulo falou, quem pensa que conhece muito sobre o assunto não conhece nada ainda. Por isso que Paulo falou, eu conheço Deus em partes, mas chegará o dia em que o conhecerei por completo como por ele sou conhecido. Nós conhecemos fragmentos de Deus. Você pode até vencer a Bíblia de capa a capa, ler a Bíblia de capa a capa 10.000 vezes, mas nunca vai vencê-la na sua profundidade. Sempre há mais de Deus para nós conhecermos. Então, procure conhecer muito da palavra de Deus. E quanto mais você conhecer da palavra de Deus, mais você vai perceber que você não sabe nada, que eu não sei nada e que nós estamos em constante aprendizado. Tá? Porque Deus é eterno. E como é que eu, com uma mente limitada, vivendo no Cronos, um tempo humano, que é um tempo limitado, posso conhecer um Deus que é eterno e que excede todos os limites humanos? Não tem como, tá? Mas a mensagem é: conheça muito a palavra de Deus, tá bem? Esse canal, ele é feito para isso, para eu e você conhecermos mais da palavra de Deus. Por isso que já tem mais de 16, 17 livros gravados aqui da Bíblia. E se Deus quiser, um dia vamos gravar os 66, todos os livros. E quando a gente tiver gravado os 66 livros da Bíblia, e você tiver lido a Bíblia comigo toda, completa, todos os capítulos, a gente vai parar e vai falar, conheço bastante agora, mas ainda tem muito mais para eu conhecer. E essa busca nunca vai ter fim, até que ele venha nos buscar. E aí lá no céu, como Paulo falou, o conheceremos por completo. Amém? Então conheça e conheça muito a palavra de Deus. Tá bem? Versículo 8. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês do 7º ano do reinado de Artaxerxes. No 1º dia do 1º mês, ele saiu da Babilônia e chegou a Jerusalém no 1º dia do 5º mês. Ou seja, Esdras teve uma viagem de 4 meses. Porque a mão do seu Deus estava sobre ele. Olha a frase que se repete de novo. Versículo 10. Pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e praticá-la, e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Então, versículo 10. Esdras se dedicou a conhecer a palavra, Esdras se dedicou a praticá-la, então Esdras se dedicou a ensiná-la. Tá bem? O primeiro passo é estudar a palavra e conhecer. O segundo é colocar em prática. O terceiro é pregar. Tem gente que está invertendo toda essa ordem. Quer pregar antes de viver, quer estudar e já quer pregar, mas não vive. E aí vira uma confusão. Ou fala que vive, mas nem conhece. E aí o que pensa que vive não tem nada a ver com a palavra. Então existe uma ordem, tá bem? Nós primeiro conhecemos a palavra de Deus, para depois nós colocarmos em prática o que nós aprendemos e depois a gente repassa esse ensinamento, tá? É simples assim. Se a gente pula uma dessas etapas, a nossa chamada espiritual está incompleta. Como é que eu vou ensinar se eu não vivo? Como é que eu vou viver se eu não conheço? Não tem como. Tá? Então, conheça muito da palavra de Deus. Coloque em prática. Tiago 1:22, eu sempre digo isso aqui. Não enganem a si mesmos, sendo apenas ouvintes e não praticantes da palavra de Deus. Quem ouve a palavra de Deus e não pratica, está se enganando. Está se enganando. Jesus falou, prudente, sábio é o homem que ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que construiu a sua casa, a sua vida sobre a rocha.
Vêm as águas, vêm os rios, vem o vento, bate contra aquela casa e a casa permanece de pé, porque está sobre a rocha. Porém, o homem que me ouve e não pratica é como alguém que constrói sua casa sobre a areia. Vai vir as dificuldades e vai derrubar a vida desse homem. É um tolo. Então, nós somos sábios ou nós somos tolos? Eu e você ouvimos da palavra de Deus, porque eu estou aqui ensinando a palavra de Deus. Você está aí ouvindo da palavra de Deus. Então, agora não tem mais desculpa, não tem para onde correr. Ou você pratica ou você não pratica. Ou eu pratico ou eu não pratico. Ou nós somos sábios ou nós somos tolos. Amém? Então, primeiro conheça, depois coloque em prática e depois se preocupe em pregar para alguém. Amém? Versículo 11. Esta é uma cópia da carta que o rei Artaxerxes entregou ao sacerdote e escriba Esdras, conhecedor dos mandamentos e decretos do Senhor para Israel. Então Esdras o tempo todo ele é descrito como alguém que conhece muito a palavra de Deus. Que coisa linda, né? Imagina a sabedoria que esse homem não tinha. Cada versículo que fala dele faz questão de dizer que ele conhece muito da palavra de Deus. Olha que coisa bonita. E aí Esdras vai levar essa carta, né? Ao sacerdote Esdras, escriba da lei, o Deus dos céus, né? Mais uma vez aqui Esdras descrito como escriba da lei do Deus do céu. Paz e prosperidade. Versículo 13. Estou decretando que qualquer israelita em meu reino, inclusive dentre os sacerdotes e levitas, que deseja ir a Jerusalém com você, pode fazê-lo. Então o povo foi exilado, mas agora o rei Artaxerxes está falando, quem quiser voltar com Esdras, pode voltar, está liberado. Versículo 14. Você está sendo enviado pelo rei e por seus 7 conselheiros para fazer uma investigação em Judá e em Jerusalém, com respeito à lei do seu Deus que está nas suas mãos. Além disso, você levará prata e ouro que o rei e seus conselheiros voluntariamente ofereceram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém, além de toda a prata e todo o ouro que receber da província da Babilônia, como também as ofertas voluntárias do povo, do sacerdote para o templo do Deus deles em Jerusalém. Com esse dinheiro, compre novilho, carneiro, cordeiro e o que for necessário para suas ofertas de cereal e de bebida e sacrifique-os no altar do templo do seu Deus de Jerusalém. Então, além do rei Artaxerxes estar enviando Esdras, ele está permitindo que quem quiser ir com Esdras também vá, e ele está enviando recursos para Esdras fazer o que for necessário para a obra de Deus. Olha como o nosso Deus é tremendo. Quando Ele quer nos abençoar, Ele nos abençoa em todas as áreas da nossa vida, de forma completa. A bênção do Senhor não traz males, não traz dores, mas acrescenta, né? Em riqueza espiritual, é o que a Bíblia diz no livro de Provérbios. No Novo Testamento, a Bíblia diz que nós já temos todas as bênçãos em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Tá? Deus já derramou toda a sorte de bênçãos sobre a nossa vida nas regiões celestiais. Nós só precisamos viver nessas regiões. Precisamos viver de forma espiritual para alcançar essas bênçãos e viver uma vida próspera na terra. E aí vai continuar falando, né? Até que vai chegar no versículo 21. Agora eu, o rei Artaxerxes, ordeno a todos os tesoureiros do território situado a oeste do Eufrates que forneçam tudo o que lhe solicitar o sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu. Então ele está mandando uma ordem aos governadores daquela região. Tudo que Esdras pedir, vocês vão dar. Olha que tremendo. Versículo 23, agora, preste atenção. Tudo o que o Deus dos céus tenha prescrito, que se faça com exatidão para o templo do Deus do céu, para que a sua ira não venha contra o império do rei e dos seus descendentes. Então, o rei Artaxerxes, um cara que está lá na Babilônia, ele está falando, lá em Jerusalém, façam tudo, exatamente como Deus ordenar, tá? Então, nós precisamos aprender isso. Obedecer a Deus é fazer tudo o que Ele ordena. Obedecer a Deus é fazer 100% o que Ele ordena. Se nós fizermos 99% do que Deus manda e 1% de desobediência, nós não estamos em obediência, tá? Eu vou dar um exemplo muito simples. Isso aqui é uma garrafa de água. Se nessa garrafa de água vinha escrito assim, ó, 100% água potável, você vai beber? Tenho certeza que vai. Agora, se nessa garrafa vier aqui, ó, 98%, 99% água potável, 1% água de esgoto. Você vai beber? Você vai beber 1% água de esgoto? É claro que não. Então, se para nós
99% de água potável, mais 1% de água de esgoto, não serve para o nosso consumo? Por que é que a gente quer oferecer para Deus, Deus, o Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso, o grande eu sou, 99% de obediência, água potável, mais 1% de desobediência, água de esgoto? Você acha que para ele vai servir? Para nós, ser humano, não serve. Para Deus vai servir? Não. Não. Então, nós precisamos conhecer muito da palavra de Deus para colocá-la 100% em prática na nossa vida, tá bem? E o que é para Deus, para a obra de Deus, precisa ser feito com perfeição. Jeremias 48:10. Maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente, de qualquer jeito. É maldito, é amaldiçoado quem faz a obra de Deus relaxadamente, tá bem? Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho para ler para você. Deixa eu ver como é que tá aqui nessa minha versão. Jeremias 48:10. Maldito o que faz com negligência o trabalho do Senhor. Entendeu? Então, nós precisamos dar o nosso melhor para Deus. Precisamos obedecer a Deus 100%. Precisamos entregar a Deus água 100% potável. Tá bem? Para que Ele se agrade da nossa vida. Versículo 27, para a gente adiantar aqui e encerrar. Bendito seja o Senhor, o Deus de nossos antepassados, que pôs no coração do rei o propósito de honrar desta maneira o templo do Senhor em Jerusalém. Então, quem pôs no coração de Artaxerxes o desejo de honrar a casa de Deus? O próprio Deus. Versículo 28. E que por sua bondade favoreceu-me perante o rei. Isso aqui são palavras de Esdras. Seus conselheiros e todos seus altos oficiais. Como a mão do Senhor, o meu Deus, esteve sobre mim, tomei coragem e reuni alguns líderes de Israel para me acompanhar. Então, por que ele teve coragem? Porque a mão de Deus bondosa estava sobre ele. Mais uma vez essa frase se repetindo. Agora a pergunta é, por que foi Esdras que foi abençoado por Deus? Por que foi sobre Esdras que a mão de Deus se estendeu? Por que não foi sobre outro israelita? Por que não foi sobre outro escriba? Por que foi Esdras? Por quê? E a resposta lá no versículo 10 que a gente já leu. Pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la e a ensinar os seus mandamentos. Então, quem se propõe a buscar a Deus, a viver conforme a vontade de Deus e a fazer a obra de Deus, este é abençoado pelo Senhor. Então, por que o fulano? Por que o ciclano? Por que o beltrano? Porque talvez Deus viu o coração dele no secreto. Talvez ninguém viu Esdras fazendo isso no início, mas Deus viu e falou, vou estender a minha mão sobre ele. Então você quer, meu irmão, que a mão bondosa de Deus seja estendida sobre a sua vida? Dedique-se a conhecer a palavra de Deus. Dedique-se a viver conforme a palavra de Deus. E dedique-se a ser um instrumento de Deus na terra, da forma como Ele querer te usar. E aí, a mão de Deus vai ser estendida sobre você. Amém? Esse é o capítulo 7 de Esdras. Eu espero que Deus tenha falado ao seu coração. Tenho certeza que falou, porque a palavra de Deus nunca volta vazia. E eu te espero aqui amanhã, no capítulo 8.